Neste exercício vamos calcular cada um dos limites que estamos a visualizar, utilizando as regras operatórias dos limites. Portanto, vamos resolver de uma forma muito formal e característica de primeiros cálculos, de primeiros passos neste assunto. Temos, portanto, na linha A, que o limite quando x tende para 5x vai ser igual ao limite quando x tende para 3 de 5 vezes o limite quando x tende para 3 de x. Portanto, nós sabemos que o limite do produto é igual ao produto dos limites quando os limites existem, e é o caso, porque o limite quando x tende para 3 de 5 vai ser igual a 5, porque é o limite da função constante, estas propriedades dizem precisamente isso, as regras operatórias dos limites, e o limite quando x tende para 3 de x da função identidade fica o próprio 3, e portanto vai ficar 5 vezes 3, que é igual a 15. Note-se que se substituíssemos logo diretamente no lugar do x, o x por 3, seríamos conduzidos a 5 vezes 3, que é igual a 15. Portanto, numa fase mais avançada vai ser isso que vamos fazer. Nesta fase estamos preocupados em aplicar precisamente as regras formais dos limites, regras operatórias. Temos aqui o limite de uma função polinomial quando x tende para menos 3. E vamos ter então que fica o limite do primeiro monómio menos o quádruplo do limite do segundo monómio, mais o limite do terceiro, todos eles quando x tende para menos 3. Portanto, vamos calcular o limite de cada um deles e depois então, no fim, chegamos ao resultado final. Ora, note-se que aqui o menos 4 pode passar para trás do limite, quando estamos a fazer o limite de uma constante vezes uma expressão, pode passar a constante para trás do limite, porque a constante não está relacionada com a variável sobre a qual se está a fazer o limite. E, portanto, vamos agora notar também que o 5 passou para trás do limite e o limite da potência, o limite de x ao quadrado, é igual ao limite quando tende para menos 3 de x, por sua vez ao quadrado. Portanto, o limite da potência é a potência do limite, quando o limite existe, e, portanto, temos agora também a mesma situação no x à quinta, fica o limite quando tende para menos 3 de x, por sua vez à quinta, e mais o limite da função constante. Como o limite da função identidade é o próprio valor sobre o qual se está a fazer o limite, então o limite quando tende para menos 3 de x fica igual a menos 3, portanto é uma propriedade conhecida, vamos ficar com menos 3 ao quadrado, neste caso fica também menos 3, fica menos 3 à quinta, o resto fica igual, mais o limite, mais o 2, porque o limite quando tende para menos 3 de 2, o limite quando tende para menos 3 de 2 é igual a 2, portanto o limite da função constante é a própria constante. Mais uma vez chegamos a uma expressão que se podia ter obtido substituindo de imediato o x por menos 3. Portanto, isto pode-se fazer, vamos fazer mais à frente, porque a continuidade das funções permite-nos fazer isso. Em continuidade, conceito que se dá também mais à frente, na matéria. Contas feitas, somos conduzidos a 1019. Vamos agora ao limite do quociente, ao limite de um quociente, e o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, quando os limites existem. E agora vamos calcular cada um deles, e fica, aqui já se passou o 4 para fora, porque fica o limite consistente para menos 2 de x, mais o limite consistente para 2 de 4. 4 pode passar para fora, e fica, portanto, quando se substitui, agora já aqui com menos formalismo, já vimos como é que se faz, com formalismo, substitui-se o x por 2 e fica 5 vezes 2, que é 10, 10 menos 4 é 6, e aqui embaixo, a mesma coisa, o limite consistente para 2 de x fica simplesmente 2, e 2 mais 4 vai ser igual a 6, portanto 5 vezes 2, 10, 10 menos 4 dá 6, 6 sobre 6 dá igual a 1. Vamos agora à linha D, o limite da raiz é igual à raiz do limite quando existe o limite da expressão do radicando. Só que acontece que a expressão do radicando tem limite de menos 8, mas a raiz quadrada de menos 8 não é nenhum número real. Podemos assim concluir que não é possível calcular este limite e, portanto, o limite não vai existir. Podemos concluir que não existe limite. Portanto, isto deve-se a um simples facto de o menos 2 não pertencer ao domínio da expressão, porque a raiz de x ao cubo só vai fazer sentido quando x ao cubo for maior ou igual do que 0, que acontece apenas quando x é maior ou igual do que 0. O menos 2 não pertence, portanto, não pertence ao domínio e não existe limite. Pode eventualmente haver limite de uma função num ponto que não pertence ao domínio, mas não é este o caso.
Vamos agora passar para o limite consistente para 1 de fx, onde f é uma função que à esquerda de 1 está definida por uma expressão, à direita de 1 por outra e no 1 por 4. Portanto, o modo como ela está definida no 1 é indiferente para o cálculo do limite. Podia ser 4, 40, 30, que o limite ficava rigorosamente igual e até podia nem sequer estar definida no ponto da abscissa 1. Portanto, o limite de uma função num ponto não depende da imagem do ponto. Temos, portanto, para calcular o valor deste limite, temos que calcular os limites laterais. Comecemos com o limite à direita de f. Portanto, à direita do, quero dizer, o limite à direita do ponto 1. À direita do ponto 1, a função está definida pela expressão ln de menos 1 mais x² menos x. Portanto, substituindo o x por 1, fica menos 1 mais 1 ao quadrado menos 1, menos 1 mais 1 dá 0, e fica, portanto, e levantado a menos 1, que é igual a 1 sobre e. Temos, portanto, o valor do limite à direita do 1, e agora o limite à esquerda do 1 vai utilizar a expressão 2 menos 3x, e fica, portanto, o limite consistente para 1 menos de 2 menos 3x, substituindo o x por 1, fica 2 menos 3 vezes 1, e 2 menos 3 é igual a menos 1. Ficamos, portanto, que o limite à esquerda é diferente do limite à direita, e somos levados a concluir que não existe limite. Portanto, o limite só existiria caso fossem iguais os limites laterais.